Filhos viciados em telas e jogos de celular. Eu vou te ajudar. Olá, mães e pais de adolescentes, avós de adolescentes também. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu ajudo famílias como a sua a recuperar a autoridade, o controle e o respeito dos seus filhos adolescentes antes que seja tarde demais. Para você que não me conhece, sou o Marcos Oliveira, especialista em comportamento adolescente com mais de 25 anos de experiência. E ao longo dessa jornada, dessa caminhada, eu já ajudei centenas de famílias a resolver seus maiores problemas nessa fase tão conturbada da adolescência. Você está me acompanhando aí nas minhas lives? Aqui está a nossa adolescente, que representa o seu filho, a sua filha. Quer dar um nome para ela? Posta aqui, ó, coloca aí nos comentários qual o nome que você quer dar para essa adolescente que representa aí ou seu filho ou sua filha, que é só um bonequinho. Hoje então nós vamos falar sobre um dos maiores problemas, maiores desafios que chegam até mim quase todos os dias. Ai, meu filho não larga do celular. Ai, meu filho só fica nos joguinhos. Meu filho fica no videogame. Meu Deus do céu, o que eu faço? Primeiro, nós precisamos entender uma coisa muito importante. O uso de telas usar as telas e jogar não é o problema. A tela e o jogo em si não é o vilão, que dá a impressão que você está jogando a culpa no vilão. O problema é quando o adolescente se perde, aí ele perde o equilíbrio e a tela. Então ficam lá o tempo inteiro olhando e viram a única fonte de prazer deles, entende? Esse que é o problema. Perdeu o equilíbrio, já era. E se a motivação do adolescente para ele ser feliz, né, para ele ter momentos de dopamina são as telas, então você está perdendo a sua conexão com seu filho. E provavelmente ele vai perder a conexão social com as pessoas, com a família. O vício em telas e jogos de celular não é apenas preguiça, ele não está com preguiça ou mania de adolescente. Nós temos que tomar cuidado com isso. Eu sei que a Gen Z é uma geração que nasceu com isso aí na mão. Vocês acabaram dando para ele, cala a boca, menino, tá, dá um tablet na mão dele, dá um celular, isso. Aí você fala, isso é coisa de adolescente. Não é bem por aí. Então, o adolescente ele entendeu que isso é um mecanismo psicológico para ele, que é muito bem planejado pela indústria de entretenimento dos games. Presta atenção, porque se fosse tão ruim, ele não viciaria. Então, tem coisas que a gente também tem que aprender com esses joguinhos de celular para a gente aplicar na vida real. O que tem dentro deles que vicia tanto? O que tem dentro daquela Peppa, sabe a Peppa? Que as crianças ficavam vidradas assistindo aquilo horas e horas e horas. O que tem dentro disso? Qual é o propósito? São pessoas que entenderam como conquistar essa audiência, como conquistar esse público jovem. E aí você não conseguiu ter essa mesma leitura, por isso que você não consegue a atenção do seu filho. O que tem nesses jogos, por exemplo? Sempre recompensas rápidas. Ganhar um dinheirinho virtual, né? Passar de fase, o bonequinho dele fica mais forte, se ele gosta de tiro, Deus do livre, ele consegue pegar uma arma melhor, que tem tiro de não sei das quantas, Então ele tem sempre aquela sensação de progresso constante. Eu consegui passar essa fase, agora eu vou para outra. O adolescente, ele, na cabecinha dele aqui, nesse córtex pré-frontal que está bem aqui na frente, ele ainda está aprendendo as coisas, mas uma coisa que gera dopamina e alegria, prazer nele, é tipo ele ter a sensação que ele ganhou, ele está na frente, ele passou de fase, é o desafio. Então os joguinhos trazem esses desafios, por isso que se torna viciante. E assim, é um desafio constante, ele sabe que ele vai passar, ele vai ser melhor e vai melhorar aquilo. E para ele, naquele mundo irreal, é o mundo real dele. É só um joguinho, se o joguinho deixar de existir na vida dele, é como se ele fosse morrer, ele tá ainda ali naquela confusão de mental entre realidade e fantasia, aquela coisa toda. Então o joguinho para ele é o mundo dele. Então é o que faz gerar essa dopamina, que é liberada a cada vitória. Ele ganhou, ele comemora, você ganhou. Você pode ver que toda vez que passa de fase, né, todo joguinho tem uma comemoração. Ué! Por exemplo, não sei se você já foi para Disney, eu estive lá, mas eu não fui nos parques. Mas no final, eles têm uma celebração lá na Disney. Fogos e tudo mais, todos os dias. Que é para celebrar porque você esteve aqui, para ser um momento inesquecível. Essa é a fórmula mágica
mágica do vício, para fazer o adolescente ficar feliz de estar lá, a criança, você entende? Porque celebrou. Olha, você está aqui comigo faz tempo, você tem acompanhado minhas lives, eu sempre falo, celebre o esforço do seu filho, celebre quando ele fala a verdade. Celebre quando ele acerta. Celebre quando ele finalmente tirou um 8,5. Celebre, celebre. Os jogos fazem isso. Você acha que o adolescente não fica nervoso quando ele não passa de fase? Mas ele fica lá tentando porque ele sabe que vai ter uma celebração no final. Então, essas celebrações, essa forma de prender o adolescente é o que faz ele ficar viciado. E a gente podia fazer ele, entre aspas, ficar viciado em coisas boas, como estudar, aprender mais. Então esse conteúdo não é sobre crítica à tecnologia. Eu seria muito hipócrita, porque eu também gosto de joguinho. E eu vou até confessar aqui pra vocês. Na minha adolescência eu não tive essa oportunidade de ter videogame, né? Eu vi os moleques tendo videogame, e na época era o Atari, depois veio o Odyssey. Sabe, você tem ideia do que é isso, né? E então eu nunca tive essa oportunidade, né? Quando eu fui ter o Atari, já tava no Mega Drive, né? As pessoas me deram os cartuchos do Atari. Enquanto eu tava lá no Atari, o pessoal já tava regaçando lá pra frente. Então eu tive aquele sensação de sempre estar pra trás. Depois de velho, casado, eu falei, eu vou comprar um videogame. Ah, vou comprar. Aí eu comprei na época um videogame, joguei alguns joguinhos que eu gosto do gênero e tipo me senti uma criança. Gerou dopamina em mim pra lembrar coisas do passado. Só que como eu sou adulto, eu não deixei aquilo me viciar. Só que olha só, mesmo eu sendo adulto, eu ficava naquele negócio, eu tenho que passar dessa fase, essa fase tá difícil, deixa eu ver como é que faz, tal. Procurava às vezes até tutoriais na internet para ver como é que passava de determinadas fases, porque eu não tinha paciência de ficar, hoje eu não tenho paciência de ficar 10 horas jogando um negócio para tentar passar de fase, né? Então eu já via lá como é que era passar, passava e ia embora. Mas eu sentia prazer, porque era uma coisa assim da infância e eu conquistei, né? Mas enfim, então imagina eu, adulto, que joguei alguns joguinhos, eu já não jogo mais, né? Faz uns 10 anos que passou essa fase. Foi só um momento assim, passou. Mas eu tô trazendo para você que se isso acontece com um adulto, imagina com um adolescente. Então, assim, eu não tô criticando a tecnologia, tá? O celular, que tem um joguinho lá dentro dele, ele pode ser uma ferramenta de estudo, ele pode ser uma ferramenta de comunicação, né? Você precisa saber onde está seu filho, conversar. Ele pode ser uma ferramenta de lazer saudável. Existem jogos educativos que vão ajudar seu filho a melhorar bastante aí a sua cognição, inteligência, joguinhos que aprende a falar em inglês, olha quanta coisa boa. Mas quando esse mal é gerido, então ele vira um ladrão do tempo, o relacionamento e do futuro dele. Então, o uso excessivo de celular e jogos eletrônicos na adolescência pode trazer realmente muitos problemas. E eles são, olha só. Crianças e adolescentes ficam muito tempo no celular, a maioria deles são ansiosos, não consegue esperar as coisas, é tudo para agora, é tudo para ontem. Outros ficam meio depressivos, principalmente de adolescentes que jogam joguinhos de tiro na cabeça, de atropelar pedestres. Eu não posso falar os nomes do joguinho aqui, senão o YouTube vai cancelar essa live aqui. Mas eles ficam depressivos por isso, né? No começo é um choque para ele. Nossa, a minha missão é matar pessoas inocentes? Tem joguinhos que a missão é matar pessoas inocentes para ganhar muito ponto. E tem uma celebração por fazer isso, olha só. Então, eles têm depressão, têm dificuldades de atenção. Aí você fala, nossa, meu filho tem TDAH. Ele não tem TDAH, ele tem vício em joguinho, né? Aí ele não consegue focar em nada, passa uma mosca, você lembra do jogo, matar a mosca. É isso. E aí, como ele não consegue se socializar, então ele automaticamente vai para um isolamento social. Então, ele não consegue socializar com ninguém, fica lá noites mal dormidas e começa a ter baixa autoestima, ele acha que ele não é capaz de fazer as coisas porque ele não está vivendo a realidade do dia a dia da vida. Então, isso pode acarretar até quadros sérios, como dependência digital. Aí sim começa a entrar toque, começa a entrar o TDAH. Então nós temos que aí sim prestar atenção que o uso excessivo desse joguinho, dessas ferramentas, eles são condutores, eles que podem facilitar ainda mais o seu filho a ter todo esse tipo de problema e cair então num quadro TDAH, toque, né? Desculpa. Então, mas calma, pais, vamos lá.
eu dei essa introdução para vocês entenderem que o joguinho em si não é o problema é o uso deles, o como. Então, nós vamos aprender aqui como que a gente ajuda seu filho a desintoxicar digitalmente falando, de um jeito leve, de repente até divertido e educativo. Então, muitos pais acreditam que não tem saída, não tem mais jeito. Já tentei tirar o celular, já tentaram conversar, já brigaram pra caramba e nada funciona. Você fala, meu Deus. Se você já passou por isso, escreve aqui pra mim, aqui no chat. Eu já tive esse problema e se você resolveu, compartilha. Escreve aí, eu resolvi dessa maneira, eu consegui desse jeito. Porque a sua experiência ajuda outros pais. E para você que não conseguiu, eu vou trazer várias dicas aqui para você colocar em prática, tá? Então vamos lá. Então, se você já tentou, não conseguiu, é que assim, na verdade, é que quando você entende como funciona a mente do adolescente e como colocar as regras certas, então você consegue resgatar o equilíbrio, ok? Seu filho gosta de joguinhos, você vai arrancar de vez, você vai arrancar tipo o coração dele, meu Deus do céu, ele vai querer morrer. Não faz isso. Vamos aos poucos. Imagine só, imagine a seguinte situação: seu filho passa horas no celular e já quase não conversa com você. Se, em vez de você brigar ou arrancar de vez, proibir ele, você começar com pequenas mudanças, como chamar ele para jantar na mesa todos os dias e durante a refeição, puxar assuntos sobre uma coisa que ele gosta, não que você gosta. Em poucas semanas, sabe o que vai acontecer? Você vai perceber uma grande diferença. Aos poucos, ele vai trocar o tempo de tela por momentos em família. Aí você fala, Marcos, isso aí não existe, não funciona. Funciona. Eu estou falando de casos que funcionaram, não estou falando coisa da minha cabeça. Agora pense também em uma filha, por exemplo, que só quer saber de joguinhos online e as notas começaram a cair na escola, por exemplo, né? Se você mãe ou pai criar uma rotina simples, como combinar horários de jogar, acompanhar de perto tarefas da escola e celebrar a conquista, eu tenho certeza que em questão de 1 ou 2 meses essas notas começam a melhorar e o tempo de tela vai diminuir naturalmente. Você entendeu? Você entrou no universo deles. Quais são os problemas mais comuns que os pais vêm me falar a respeito dessas coisas? Ah, Marcos, mas todo adolescente é assim, não tem jeito. Isso não é verdade. Muitos já saíram dessa situação. Ah, tá. Então se eu colocar regras, eu vou afastar ele de mim. Meu filho não vai querer mais falar comigo. Não, 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 não. Se feito da maneira correta, as regras aproximam. Dá uma stalkeada aqui no meu canal do YouTube que você vai ver eu falando sobre limites e regras e os testemunhais de pais que os filhos se aproximaram por causa das regras. É como você vai colocar as regras. E uma das regras é, você só joga no celular 40 minutos por dia. 1 hora, né? Sei lá. Mas tem uma regra. Mas tem uma regra, um combinado é uma consequência. Ah, mas talvez você fale assim pra mim também. Mas eu não tenho paciência pra ficar brigando todo dia com isso. Tá, não se trata de você brigar com o seu filho, e sim de criar estratégias que funcionam sem grito, sem briga. Lembra que eu já falei pra vocês que o grito na cabeça do adolescente é um fator muito forte de afastamento? Quando você começa a gritar com o seu adolescente, na cabeça dele entra em parafuso, em pânico. Porque um grito para o adolescente é um status de alerta que ainda não é controlado. Ele não tem suas emoções 100% controladas. Você começa a gritar, ele vai se afastar de você. Olha só. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela já reconhece o vício em jogos eletrônicos como transtorno mental. Você prestou atenção nisso? Estudos mostram que 1 a cada 5 adolescentes brasileiros passa mais de 8 horas por dia em tela. Prejudicando o quê? Sono, desempenho escolar e relações familiares. São as 3 coisas que talvez você está vivendo aí e está querendo que mude. Será então que não é o joguinho? Se você entrou nessa live hoje por esse tema, escreve aí, aqui no chatzinho, se o seu filho tem ou está apresentando um desses sintomas, que é
prejudicando o sono, não dorme direito, o desempenho escolar vai muito mal e ele não tem relação familiar, às vezes nem com você, imagine com parentes, com a tia, com o primo, ele não quer saber disso. O que eu tenho visto, gente, que tem sido feito de maneira errada? Tá errado, tá? Vou ser bem categórico aqui. Primeiro que é tirar o celular à força sem explicar nada. Aí você vai ter o quê? Um filho rebelde. Aí você volta na minha live falando sobre rebeldia, né? Uma das coisas que gera rebeldia adolescente é você ser extremamente radical. Tem horas que tem que fazer, eu concordo com você. Mas isso do nada, você falar, agora não vai ter mais, acabou. Vai gerar rebeldia. Se pra você isso não é um problema e você depois vai tratar a rebeldia, bora lá. Tem adolescente que merece mesmo ter que tirar, ter que cortar o mal na raiz. Mas eu tô dando pra vocês aqui dicas pra você conseguir fazer isso com o tempo sem que estresse toda a família, entendeu? Pra que não fique todo mundo estressado. E aí é um problema sério. Então, não tira o celular sem explicar. Se você for tirar, tira explicando por que tá tirando. Lembra, na cabeça do adolescente, na cabeça do seu filho, tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, rebeldia. Outra coisa que ele tem feito muito errado é gritar e ameaçar. Os adolescentes às vezes precisam de um grito mesmo. Ô moleque, ô meninas, de novo esse negócio, tal. Já não falei. Eu preciso dar uma acordada. Eu concordo com você. Mas você ficar todo dia gritando e ameaçando, sabe o que vai acontecer? O afastamento que todo pai fala, meu filho se afastou de mim, meu Deus do céu, não quer mais falar comigo. Ele só fala monossillabicamente, sim, aham. Pois é, porque gritar e ameaçar aumenta afastamento. E você ignorar e esperar assim, vai passar. Não vai passar. Ele vai viciar cada vez mais. E aí vai ter dificuldade na escola, vai ter dificuldade para estudar, não vai querer entrar numa faculdade, vai achar que a vida é sempre difícil desse jeito e não vai mais. Aí dançou. Aí você perdeu toda a mão do seu filho. Vamos pensar em melhores maneiras? Vamos lá. Você pode talvez não concordar com esse método. Mas deixa eu te perguntar, pai e mãe, o que você já tentou que não deu certo? Né? Então, dá uma chance para você mesmo, para o seu filho, de colocar em prática isso que eu vou te falar. Porque talvez se você está batendo na mesma tecla e não está resolvendo, talvez esteja na hora de mudar. Vamos fazer uma virada de chave aí. Vamos tentar fazer outras coisas diferentes. Então, eu vou te dar algumas formas práticas, tá? Então, primeiro, você seja exemplo. Você fica no celular e não dá atenção pro seu filho? Como é que é? Responde para mim aí, em silêncio. Se você tá lá o tempo inteiro no celular e o seu filho tá olhando você, ele tá esperando sua atenção, lembra? Tempo de qualidade que todo adolescente espera. E você tá no celular, você perdeu o seu filho. Já era. Então você não mostra equilíbrio para ele. Você tá mostrando para ele que o celular é legal, você ri, você se diverte, você não sai de lá. Na cabeça do adolescente, pô, é tão legal que eu quero também. E cada um do seu jeito. Então, a primeira coisa é você mostrar um exemplo disso, tá? Depois, você vai definir regras claras e consistentes, como horários de uso, como os conteúdos que ele vai assistir, sempre com diálogo aberto. Filho, por que você está vendo isso aí? Eu gosto disso aqui, mãe. É coisa de adolescente, é coisa da minha idade. Falei, isso vai ser legal pra você? Será? Será que isso não tá te deixando com medo de dormir à noite, com medo de conversar com as pessoas? Isso você não tá confundindo um pouco a realidade? Você tem que dar perguntas pra ele, pra que ele raciocine e falar, pô, acho que é mesmo. Ele não vai, dificilmente ele vai assumir isso de cara. Mas você tem que dar o direito de dúvida pra ele pensar, entendeu? Só que aí você define as regras. E você define as regras com ele. Filho, tá bom, você quer ficar 3 horas no celular? Beleza. Então, lição estudada. E a próxima prova sua aí você vê qual a prova que ele está com dificuldade, matemática, sei lá. Eu quero no mínimo a nota de recuperação. Ou você fala, eu quero um 8 nessa, no máximo, a nota mínima sua é 8 nessa prova. Ganhou? Fez nota 8? Então eu vou liberar um pouco mais celular, vou liberar um pouco mais joguinho. Entende? Você faz com que a cabeça do adolescente entre no mundo de game.
A vida dele é um eterno game. Opa, se eu melhorar na nota, eu tenho mais tempo no jogo. Se eu melhorar mais, não sei o que lá, eu tenho mais tempo para andar de bicicleta, tenho mais tempo no skate, tenho mais tempo não sei o que lá. Se isso, aquilo. Só que aí, ó, quando eu falo para vocês de regras claras e consistente, é consistência. Você não abre mão. E é por isso que eu dou a dica de você sempre anotar a regra no papel e deixar colado lá na geladeira ou na porta do quarto dele, que ele vai ler as regras que estão combinadas, não precisa ficar falando novamente. Se ele estiver descumprindo, você fala, opa, vamos dar uma olhadinha ali no papel, o que está escrito. Pronto, tu não precisa brigar. Ele vai ler lá e tá tudo certo. Mas é consistência. Se ele descumprir, o que está escrito lá nosso combinado? Qual é a consequência? Menos tempo celular. Então, não vai ter. Se você abrir mão, pronto. Aí você está ensinando seu filho que ele vai ser sempre malandro. Ele vai se fingir de coitadinho, que a vida dele, ah, meu Deus do céu, a minha vida, céus, e vai te dobrar de novo. Ó, a Gen Z, ela é profissional em manipulação de pai, hein? Cuidado. Então, seja o exemplo, crie regras consistentes e crie também momentos de conexão fora do celular, que unam diversão e vínculo, como esportes, passeios, jogos de tabuleiros, desafios criativos. Você tem muita coisa para usar de criatividade, pai. Eu sei que pai e mãe, né? Eu sei que é difícil às vezes todos os dias ter alguma coisa diferente para fazer. Beleza, no dia que não tem, vai celular. Mas você tem que procurar fazer coisas que você se encaixe dentro do universo dele. Aí faz toda a diferença. Jogar dama, ensina a jogar xadrez, vai que seu filho se torna um baita jogador de xadrez, ensina ele jogos de tabuleiro, jogos que tenham um cunho educativo, sabe? E quando ele ganhar, celebra isso aí, filhão, pá, toca aí, ganhou, dá um chocolate pra ele quando ele ganhar de você, sabe assim? Isso estimula ele a querer fazer cada vez mais isso com você. Porque você está celebrando ele. Na cabeça dele é assim, nossa, tem alguém prestando atenção em mim. Entende? A cabeça do adolescente é assim, recompensa. Alguém está prestando atenção em mim, está jogando comigo, está me dando atenção. Então, bora lá, não deixe de fazer isso, tá? E um quarto passo aqui, eu estou te dando um quarto passo, mas tem mais coisa, tá? É você usar gatilhos mentais positivos. Por exemplo, escassez. O gatilho mental da escassez é muito legal, que é o tempo limitado de telas. Certo? Ó, se você fizer isso, você vai ficar menos tempo na tela. Gatilho de escassez. Você pode gerar gatilho de autoridade, que tenha firmeza sem agressividade. Gatilho de autoridade. Fala, ó, quando eu pedir essa coisa pra você, você faz e ó, vamos cobrir nossos combinados. Beleza? Firmeza. Não precisa ser agressivo, não precisa pegar uma correia e falar, você vai cumprir, né? Com o chinelo na mão. Isso já é ameaça. E ter uma reciprocidade, sabe? Que é essas recompensas que eu falei para você. Colaborou? A primeira coisa, você elogia o esforço. Pô, que legal, muito bom isso aí, filhão. Pá, você elogiou o esforço. E se ele colaborou com a casa, limpando a louça. Eu fui a luva. Tô falando tudo errado. Desculpa. Lavando a louça. Nossa, eu tava falando lousa. Me confundi. Mas elogie o esforço, que é uma coisa muito importante para um adolescente ouvir que ele se esforçou, que ele foi ouvido. Sabe o que você pode aplicar, por exemplo, de imediato também? Então você anotou esses 4 passos aí, certo? Eu vou repetir aqui para você. Se você quiser, escreve aqui no chat, que quando a gente escreve, a gente aprende. Então, você ser exemplo, né? Cuidado aí com o tempo de celular. Você vai criar regras claras e consistentes. Você vai criar momentos de conexão fora do celular, jogos de tabuleiro, passeios, etc. E você vai criar gatilhos mentais positivos, de escassez, autoridade e reciprocidade. Agora tem uns passos que você pode fazer hoje mesmo. Chama seu filho antes de dormir e explica para ele assim, ó. Anota essas frases, que essas frases são boas para qualquer adolescente, de 14, de 13, 17, 18, até filhos mais velhos. Filho, eu entendo que os jogos eles são divertidos, mas aqui em casa nós precisamos de equilíbrio. E olha, a partir de amanhã vamos estabelecer horários. 2 horas de celular só depois da lição feita e a mesa do jantar organizada.
Ah, mãe, vamos combinar então, vamos negociar. 3 horas de celular, mas eu não abro mão que você faça a lição e tenha a mesa organizada. Entendeu? Você vai fazer um negócio. Se ele continuar esperneando, pergunta: o que, que seria pra você uma coisa boa? Vai que ele fala uma coisa boa que você fala: poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Mas esse negócio foi muito esdrúxulo, né? Ele fala: não, é o celular o dia inteiro quando eu fizer isso. Fala: não, filho, não, aí não. Eu tô querendo te ajudar, mas você tá se prejudicando com isso. Entendeu? Então você vai negociar, como se fosse negociar um, você já negociou alguma coisa na sua vida para tentar algo mais barato, um desconto, alguma coisa. É a mesma arte da negociação, só que você é o vendedor. Então você está negociando com seu filho para um bem dele mesmo. Só que ele não percebe, adolescente, aquela coisa, né? Ele vai perceber com o tempo que ele teve benefício com aquilo e vai colaborar cada vez mais. E sabe o que é o mais poderoso? É aquilo que eu falei para vocês e vou repetir aqui. É você criar as regras junto com ele, tá? Crie sempre as regras junto com ele. Faça ele fazer parte desse universo. E aí você pondera. Com essas atitudes simples, você ajuda o seu filho a encontrar equilíbrio, você evita transtornos e ainda fortalece a conexão entre vocês. A diferença aqui está mostrar a compreensão mais firmeza. Então, ó, compreensão mais firmeza. É isso que faz a grande diferença. Eu queria que você pegasse um papel aí, uma caneta, só para você fazer um exercício prático, que vai ajudar você, pai e mãe, agora a pensar um pouquinho, tá? Pega aí, se você não tiver papel, tiver com o celular na mão, responda as perguntas que eu vou te fazer, que são 3. Só responde as perguntas aqui no chatzinho mesmo, porque aí eu vou saber que você está interagindo comigo e você vai aprender também. Se não, anota no seu papel. Ó, quantas horas? Escreve isso, tá? Não fica só na sua mente, porque você vai meditar sobre isso e você vai ver que vai ser legal. Quantas horas seu filho passa no celular por dia? Talvez você nunca tinha parado para pensar nisso. Anota. Ah, meu filho passa 6, 7 horas no celular. Tá. Anotou? Quantas horas seu filho passa no celular por dia? Beleza. Quais atividades, pergunta número 2. Quais atividades importantes ele deixou de lado por causa disso, de ficar esse tempo no celular? Por exemplo, estudos, esportes, convivência com a família. Quais atividades importantes ele deixou? Anota aí, escreve aí, 1 por 1, 3 itens, não importa. Escreve aí o que você lembra, o que vem na cabeça. E agora, que você anotou, qual será a regra de tempo de tela que você vai propor nessa semana? Qual vai ser o tempo de tela? Ele estava quantas horas por dia? O que ele deixou de fazer? E qual vai ser o tempo de tela? Esse exercício é simples, né? Mas já começa a mudar o jogo dentro da sua casa. Se eu fosse você, eu já começava logo essa semana. E antes de você continuar aqui comigo, eu quero te dar também, lembrar mais umas coisas aqui importantes. Hoje eu tô com, hoje tá um bálsamo de dicas aqui para vocês, hein? Não vai dizer que não teve conteúdo. Eu quero te dar uma dica bem prática que muitos pais não sabem. Você pai e mãe, você tem que instalar aplicativos de limite de tela e monitoramento do seu filho. Não adianta você deixar na mão dele, no começo, que ele não vai respeitar. Pouco, ele vai querer te enganar, vai falar que ficou. Então já instala logo o aplicativo. Um exemplo é o Google Family Link. Você consegue restringir o tempo de uso de tela, o conteúdo que ele vai ver. Se ele não está respeitando, você corta a internet dele. Ah, mas meu filho já tem 17 anos. Eu falei, ele é seu filho? É você que está pagando a internet? Ele está morando na sua casa comendo do que você está pagando? Ele é seu filho, pô. Se você não fizer isso, lá no futuro, ele vai se tornar uma pessoa muito estranha. Faça agora. Essa não é a hora de ser amiguinho, amiguinha de pai. É a hora de ser pai e mãe. Respeito, autoridade, radar. Lembra? Você não é plaquinha de velocidade, você é radar. Então, com esse aplicativo, você consegue definir tudo isso aí para que o seu filho diminua o tempo de jogo e tudo mais. Então, você vai escrever essas regras, né? Que aí vai acabar te dando a clareza e vai te ajudar a colocar os limites. Sem briga. Combinou? Aí ele tá dando 6 horas, você cortou. Ah, cortou a internet. Mãe, você cortou a minha internet. Eu falei, lógico.
eram 5 horas por dia. Você passou, você não cumpriu o seu combinado. Você já está a meia hora a mais do tempo combinado. Aí você corta, porque ele já sabe o combinado. Então você vai combinar antes de instalar, entendeu? E o mais importante, não é só instalar o aplicativo e pronto. O segredo está em explicar o porquê desses limites. Quando você mostra que não é punição, mas sim cuidado, porque o tempo excessivo de celular afeta tudo aquilo que eu te falei, sono, humor e tal, o adolescente começa a entender que há uma razão por trás dessas regras e é um benefício para ele. Então esse tipo de ferramenta é um aliado de paz, tá? Porque tira a discussão do campo da autoridade contra a rebeldia, né? Aquela coisa, e coloca no campo do combinado e do equilíbrio. Você continua no controle, literalmente, né? Mas de uma forma mais leve, sem precisar de briga, porque ele já sabe que era o combinado. Não precisa nem discutir. Cortou o celular, tinha que cortar, acabou. Então, e se esse vídeo aqui, gente, tiver bastante curtida, você quiser um passo a passo prático de como instalar e configurar o Google Family Link, comenta aqui abaixo que eu preparo um vídeo para você mostrando como fazer isso do zero, tá bom? Eu faço isso para vocês. Então, gente, indo para os nossos finalmente para vocês fecharem com chave de ouro, quando você colocar essas estratégias todas que eu te passei, volta aqui, assiste de novo, anota aqui. Hoje eu dei muito conteúdo para vocês, hein? Quando você colocar tudo isso em prática, sabe o que vai acontecer? O seu filho vai voltar a olhar você nos olhos. O clima em casa vai ficar mais leve, sem brigas diárias. Eu estou garantindo isso para você. Ele descobre que prazeres fora das telas, como esporte, leitura, conversa, música, é muito mais legal. É muito mais dopamínico. E o mais importante, ele aprende desde cedo a ter autocontrole. É a habilidade que ele vai carregar para a sua vida inteira. Se esse conteúdo fez sentido para você, então se inscreva agora aqui no meu canal, ative as notificações e curta esse vídeo. Compartilha com seus amigos, compartilha com todo mundo. Isso são coisas valiosas que ajudam muita gente e ajudam você mesmo quando você faz isso. Isso ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pais, né, que estão passando pelo mesmo desafio que você, de repente dentro da sua própria família. E aproveita também para me seguir lá no Instagram, onde eu posto dicas diárias e conteúdos rápidos que podem transformar o seu dia a dia com o seu filho adolescente. Obrigado por você ter ficado comigo até aqui e lembre-se, toda terça e quinta-feira às 21h07 eu posto vídeos exclusivamente para pais e mães como você. Muito obrigado e até mais.